Olá, seja muito bem-vindo aqui à Band News FM. A gente conversa agora sobre tecnologia e desinformação nas eleições de 2022. A gente vai tentar entender um pouco desse cenário de fake news e como a tecnologia pode ser a nossa aliada para combater um pouco dessas notícias falsas. Eu sou Eduardo Frumento, repórter aqui da Band News FM. Junto comigo está o Pablo Fernandes. E aí, Pablo? E aí, Frumento, tudo bem? Vamos lá? Tudo certo, vamos lá. A gente recebe dois convidados aqui para falar sobre esse assunto. O Sérgio Ludig, que é editor do projeto Comprova, que envolve aí diferentes veículos de comunicação, justamente para tentar desmentir as notícias falsas. Tudo bem, Sérgio? Bem-vindo. Tudo bem, bom dia. Muito obrigado por terem me convidado para participar dessa conversa. E conosco também o colunista de tecnologia da Band News FM, editor do portal Olhar Digital, o Orson Lacerda. E aí, Orson? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Pablo? Tudo bem, Sérgio? Um prazer estar aqui com vocês e com os nossos ouvintes para falar desse tema super importante. Eu começo perguntando para o Sérgio sobre o cenário que a gente tem nesse campo da desinformação para o próximo ano. A gente sabe que a gente está indo para uma eleição que deve ser disputada por extremos, né? Esquerda, direita. A gente passou por um processo em 2018 de uso de disparos em massas pelo WhatsApp, reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, no entanto, não sabe dizer de que maneira os candidatos que usaram desse artifício se beneficiaram ou não. E, portanto, a partir de 2022, o TSE está tentando colocar travas nesses mecanismos de distribuição de notícias falsas. Está colocando até uma questão de prisão para aqueles que distribuírem informações sabidamente inverídicas. Sérgio, o que a gente pode esperar do cenário eleitoral em 2022 nessa questão das fake news e nesse mar de desinformação que a gente tem visto por aí? Bom, eu diria que a expectativa que nós temos é que nós vamos encontrar um quadro mais complexo ainda do que encontramos em 2018, né? Porque esses grupos que nós localizamos em 2018, que acompanhamos desde então, eles continuaram muito ativos nas redes e a pandemia, de certa forma, serviu como um incremento de conteúdo, né, para esses grupos. Eles permaneceram muito ativos, defendendo também posições que envolviam a pandemia. E como esses grupos que operam nas redes sociais, eles também utilizam os mesmos recursos, né, que um veículo de comunicação digital, por exemplo, tem para mensurar, para medir toda a performance de determinadas mensagens, de determinadas publicações, eles também foram evoluindo bastante. Então, há uma complexidade, uma sofisticação hoje, não no tipo de peça de mensagem, de postagem que eles publicam, mas na forma como eles organizam e as estratégias que eles utilizam, né? A pandemia serviu muito para isso. E a gente tem que entender que o ano que vem ele também traz alguns elementos novos. A gente tem outras redes que se tornaram importantes para a disseminação de conteúdo falso, mais do que 2018. O Telegram, por exemplo, é um desafio bastante grande, e essas redes, elas são redes difíceis de monitorar, né? A gente precisa realmente fazer uma ginástica muito grande para poder monitorar essas novas redes, que não são novas, mas têm uma nova importância, talvez, no ecossistema de desinformação, e isso vai nos também exigir uma evolução na forma como a gente usa o nosso radar para identificar a desinformação. Então, eu espero um ano realmente bastante difícil, com mais complexidade no monitoramento e na verificação dos conteúdos, porque também mudou a linguagem, mas eu acho que isso a gente pode falar um pouco depois. E aproveitando que o Sérgio fala aí sobre redes sociais, né? A gente falava muito do WhatsApp, por isso eu me volto agora para o Orson. A gente conversa até bastante sobre isso na coluna de tecnologia. O Orson, queria que você desse um panorama para que a gente pudesse entender um pouco sobre justamente as diferenças dessas redes sociais. A gente tem um WhatsApp que tem tentado combater cada vez mais o disparo em massa, né? Mas a gente tem, por outro lado, um Telegram crescendo aí absurdamente, justamente porque esse controle não existe.
Frumento, só complementando aqui para a pergunta, a gente teve nesse período também, Orson, uma forte atuação das redes sociais no combate à desinformação, algo que não acontecia, derrubando inclusive uma live do presidente da República. E isso a gente também pode esperar em 2022, uma forte atuação das redes sociais, trabalhando aí até com agências de checagem para tentar conter esse tipo de conteúdo falso. O futuro é esse? Pois é, eu acho que a gente pode torcer para que a gente veja isso acontecer, viu, Pablo? Essa postura mais responsável, né, digamos assim, por parte das redes sociais. Que a gente teve um ensaio, né, nesse sentido, uns lampejos nesse sentido por parte de algumas das redes sociais, das principais redes sociais, né, notadamente o Facebook em alguns momentos, né, o Twitter mais agudamente em outros momentos, e vez por outra a gente viu isso acontecer no YouTube. Mas, como o Edu colocou muito bem e o Sérgio também, eu acho que uma preocupação enorme é o que acontece hoje no Telegram, que virou um campo, virou um lugar sem lei, né? Virou um lugar realmente selvagem, em que os grupos não têm limites e que não tem regra nenhuma, e que se tornou realmente um refúgio para todos os extremistas que estavam alojados nas outras redes e que, de certa maneira, começaram a perceber que havia um endurecimento das regras, né, por parte dessas outras redes e que acabaram migrando para o Telegram, que hoje não tem regra praticamente nenhuma, né? À medida que o WhatsApp, por exemplo, criou alguns mecanismos que limitam quantas vezes você pode repassar as mensagens, o número de integrantes de cada grupo, enfim, e outras regras que foram sendo criadas pelo WhatsApp, esse pessoal mais ligado aos grupos extremistas, né, eles começaram a ficar um pouco incomodados, né, porque alguns dos mecanismos que favorecem a disseminação das fake news são justamente aqueles mecanismos que dependem dos grupos que não têm fim, dos grupos que não têm limite, e da capacidade de você fazer esses envios em massa sem nenhum limite de quantas vezes você repete a mesma mentira, né? A mentira tem isso, né? Você precisa repeti-la à exaustão para que ela se torne verdade, né? Isso não é novidade, nem é do mundo digital, isso já vem de muito tempo, mas essa verdade, né, de você ter que repetir a mentira várias vezes para ela se transformar numa verdade, ela continua válida no mundo digital, e ao limitar essa possibilidade no WhatsApp, esses grupos extremistas viram um dos seus mecanismos, de certa maneira, complicado, né, limitado, né? Então eles acabaram migrando para o Telegram. Então acho que o Telegram é um ponto de preocupação enorme, que o TSE precisa olhar com muito cuidado, com muito carinho, digamos assim, porque realmente é um dos desafios. Mas vamos torcer para que as outras redes, né, façam como você disse, Pablo, se associem a entidades como Comprova, por exemplo, outros mecanismos que possam oferecer ao público alguma garantia de um mínimo trabalho de checagem desses fatos para, quem sabe, diminuir, né, a propagação das fake news. Né? Eu queria explorar um pouquinho mais, o Orson, nesse detalhe do Telegram, porque a gente fala muito que o WhatsApp, por exemplo, está ligado hoje à Meta, né, que é a empresa holding aí do Facebook, também tem o Instagram, todos no mesmo bolo. A gente sabe a quem a gente deve procurar para cobrar explicações, né? Em último caso, vamos lá bater na porta do Mark Zuckerberg. Mas no Telegram, isso não acontece. E por que isso não acontece, hein, Orson? Pois é, porque o Telegram, Edu, ele é uma empresa, digamos, menos. Não é que ela seja menos transparente, é só porque ela é menos visível, digamos assim. Ela foi criada por um empresário de origem russa, né? Ele é russo, mas ele é radicado na Inglaterra, então, na verdade, a empresa tem sua sede no Reino Unido, né? Então, não é que tenha qualquer ligação com o governo russo, nem nada disso. É, então, é uma empresa ocidental, na verdade, né? Mas que é uma empresa que, ao contrário do que vem acontecendo com o WhatsApp, com a Meta tal, ainda não está sofrendo a pressão, por exemplo, do Congresso dos Estados Unidos, ainda não está sofrendo toda a pressão dos governos ocidentais,
até porque ela não é tão abrangente, né, quanto a Meta, né. Então o Telegram, ele ainda é uma rede social de nicho, né, especialmente nos Estados Unidos, por exemplo, ele é muito pouco relevante, né, não é muito usado. Então o Congresso americano, que só agora está começando a aumentar a pressão sobre a Meta, sobre o Facebook, sobre o Instagram e tal, eles não estão olhando para o Telegram, né. Então, como eles não estão olhando para o Telegram, não existe pressão sobre eles, e aí fica isso muito aberto, né, não tem ninguém pressionando o Telegram para que eles tomem qualquer posicionamento para evitar que eles sejam o que são hoje, esse território livre para a propagação desses grupos, extremistas. E assim como o Telegram, né, o Telegram a gente está falando dele aqui só porque ele se tornou mais conhecido no Brasil, né, mas existem várias outras redes menores ainda que o Telegram, né, e que também são lugar desses grupos extremistas, né. Eu cito até a própria rede que foi criada recentemente, patrocinada entre aspas pelo próprio ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, que virou queridinha até de alguns dos filhos aí do nosso presidente, e que, claro, é uma rede pensada para ser uma rede para abrigar também grupos radicais, né? E aqui eu não estou colocando nenhuma coloração nisso, mas radicais porque também não tem regra, né? Não tem nenhuma transparência em como ela vai funcionar. A gente tem, desculpe só interromper, mas só para não deixar passar, a gente também tem uma novidade nesse ano, que é o TikTok. O TikTok, nós não tínhamos o desafio de enfrentá-lo em 2018, e vamos ter agora, e ele é uma rede que dissemina muita desinformação. Isso observou muito bem, Sérgio. O TikTok é bom a gente prestar muita atenção, que é uma rede que acabou de chegar a 1 bilhão de usuários, é a rede que mais cresce hoje, e é a única que, em número de usuários, está se aproximando do império do Mark Zuckerberg, né? Então, realmente E é outra rede que as regras também não são muito transparentes, né? Bom, Exato. aproveitando aí, falando de redes sociais e de tudo mais, o Comprova, Sérgio, cada vez mais tem sido chamado por instituições, o próprio TSE e às vezes o Congresso em algumas discussões, para discutir esses limites no uso das redes sociais aqui no Brasil, e claro, isso vai ter aí seu reflexo na eleição do ano que vem. Eu queria saber o que está em discussão hoje, o que pode ser aprovado e o que pode mudar para a gente, e que pode valer já na eleição de 2022, que pode ser bom ou que pode ser ruim nesse sentido, na disputa do ano que vem? Eu acho que, assim, em se tratando de regulação, quase tudo pode ser ruim, porque o Congresso tem discutido por vários caminhos uma tentativa de regular esse ambiente, embora a gente já tenha uma série de leis que podem fazer isso. Há uma dificuldade, por exemplo, de definir o que é desinformação. É muito difícil isso, e quem tem algum tipo de intenção de causar algum tipo de dano ao criar desinformação ou compartilhar algo que seja falso, né? Porque a gente não pode deixar de entender que a desinformação, ela consegue o seu efeito porque ela normalmente está ancorada em alguma coisa verdadeira. A desinformação ela precisa ser verossímil. Então, assim, as pessoas nem sempre elas compartilham alguma coisa que é falsa, sabendo que é falsa. Não é necessariamente para causar algum tipo de dano ou para convencer as pessoas de algo que elas querem convencer e que seja falso. Normalmente as pessoas fazem isso de boa fé. Tá? Então, eu acho que assim, para qualquer regulação, a gente precisa ter uma discussão mais madura sobre esse tema. E a sociedade precisa amadurecer isso. Nós não estamos maduros, a gente está muito distante disso. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande. E eu sempre acho que, assim, não é por regulação que a gente vai resolver esse problema. Esse é um problema de múltiplas soluções, né? Ele obviamente passa pelo jornalismo, por um jornalismo de qualidade que seja mais confiável, com mais credibilidade, mas o jornalismo não consegue dar conta disso sozinho, porque o jornalismo está numa situação muito precária. Passa por educação,
passa por educação midiática, passa por transparência das plataformas, mas a gente tem uma série de pessoas, quer dizer, todo o restante das pessoas que não está na escola hoje, que já está, por exemplo, sendo atendido por educação midiática, que passou a utilizar redes sociais, passou a ter influência, né, mesmo que seja uma influência pequena, né, junto a pessoas próximas, sem nenhum preparo para isso, sem entender a responsabilidade que as pessoas têm sobre aquilo que elas estão compartilhando. Então, eu acho que há espaço, sim, para regulação, há espaço para responsabilização, por exemplo, para esse tipo de atuação mais... disseminação de conteúdos em grande escala, de conteúdos falsos que estão associados a uma partidarização, mas acho que isso tem que ser feito com muito cuidado e lastimo, mas a gente ainda vai conviver com isso por algum tempo, sem que a gente tenha uma solução, pelo menos vinda de Congresso, que possa resolver essa situação. Eu realmente olho com muito pessimismo isso, né? Há várias tentativas em tramitação, de responsabilização, de responsabilização das plataformas, mas acho que é muito difícil já chegar a um consenso sobre o que deve ser feito e conseguir estabelecer, fazer com que isso seja cumprido. Aproveito e faço 2 perguntas em uma só, tanto para o Sérgio quanto para o Orrisson. Sérgio, você falou um pouco da forma dessa desinformação, dessa fake news. Como identificar isso? Porque eu acho que esse é o nosso grande desafio, né, como identificar isso na forma? E aí aproveito e passo para o Orrisson para perguntar como que a tecnologia, as redes sociais, de que maneira isso pode nos ajudar? Como que a tecnologia pode, se é que pode nos ajudar a identificar essas fake news? Bom, eu acho, Edu, que assim, tocando num ponto que o Sérgio mencionou e que eu acho que é o ponto crucial e fundamental dessa discussão, que é as pessoas, todos nós cidadãos, que nesses últimos anos nos acostumamos a usar essa maravilha que mudou o mundo, mudou a vida de todos nós, que se chama internet, né? As pessoas e os nascidos, né, nessa nossa era digital, talvez não entendam o quanto a internet revolucionou o mundo, porque eles chegaram ao mundo no momento em que ela já estava aí, mas a internet mudou a maneira como todos nós vivemos, mas as pessoas não entendem exatamente o que significa esse instrumento tão poderoso que alterou os rumos da humanidade. Então, seria muito importante que as pessoas, pelo menos, entendessem o que significa isso que está na mão delas, né, no smartphone hoje, né? E a coisa mais importante que todo mundo precisaria entender é que tudo que elas fazem ou deixam de fazer na internet é absolutamente monitorado. Então, até o movimento do seu olho na frente do seu smartphone hoje é, de alguma maneira, transformado num dado que é analisado por alguém. Então, é preciso que as pessoas percam as ilusões, num certo sentido, e entendam que no mundo da internet, eu particularmente, até talvez seja uma visão um pouco pessimista, mas eu acho que é mais uma visão realista. No mundo da internet, o conceito de privacidade é diferente. Não é que não exista privacidade, ela existe, mas é uma privacidade diferente. Então, quando você está usando o seu celular, quando você está usando o seu navegador, quando você está usando o seu aplicativo, a sua privacidade é diferente, porque até o seu olhar para a tela está sendo monitorado. Já que é assim, você precisa entender que provavelmente aquela notícia que o seu amigo te mandou pode ser que ela seja fruto de uma engenharia, e essa engenharia provavelmente vai estar atendendo ao interesse de alguém, ou de um grupo, ou de um partido, ou de, enfim, de alguém. E já que é assim, use esse instrumento maravilhoso tecnológico que está na sua mão para conferir se aquilo é confiável ou não. E não custa nada. É tão simples quanto olhar a próxima foto no Instagram. Basta ir lá no mecanismo de busca que você preferir e fazer uma busca e conferir nos veículos de informação, nos diferentes veículos de informação, para ter as outras opiniões, as outras visões, de preferência em veículos de informação confiáveis, né, da imprensa,
e, enfim, dos diferentes veículos que a imprensa tradicional ou não tem, mas, enfim, para você poder comparar. E aí você vai ver que os veículos sérios de comunicação, quase todos, vão trazer a mesma informação, né? E provavelmente aqueles veículos que não são sérios vão ter informações completamente conflitantes. E aí você vai entender que provavelmente aquela informação que o seu amigo talvez tenha te mandado até de boa fé, né, porque ele recebeu isso de alguém, enfim, pode não ser tão verídica assim. Pode ser fruto da engenharia de alguém tentando moldar o jeito que você pensa. Então, o fundamental é você entender que na internet nós todos somos, de certa maneira, tratados como um produto e a gente precisa entender que nós podemos ter voz ativa ao desconfiar de tudo e usar a internet ao nosso favor, ao invés de permitir que nós sejamos simplesmente usados pela internet por quem faz essas engenharias todas que se transformam, no final das contas, em notícias falsas, em conceitos falsos que são disseminados com uma velocidade impressionante, né? Bom, eu concordo com o Orson. Aquilo que suscita dúvida, uma pergunta ao buscador é o primeiro caminho, e acho que a gente tem até outras táticas para identificar, mas queria voltar um pouco à questão que você propôs da mudança dos formatos, e eu acho que até isso é algo que vai contra a tentativa de fazer qualquer tipo de regulação, é a dinâmica da desinformação, né? Em 2018, quando a gente começou a fazer verificação de conteúdos eleitorais para as eleições presidenciais, a gente tinha dois tipos de desinformação que eram bem claros. Assim, algumas peças muito sofisticadas, vídeos que demandavam bastante trabalho para poder fazer a verificação. Tem um que eu lembro logo que saiu a primeira pesquisa e o Amoedo parecia ser um candidato viável para a direita, apareceu um vídeo só com informações verdadeiras, fazendo justaposição de informações, que chegava no final à conclusão de que ele era um representante da esquerda do Foro de São Paulo, da esquerda internacional, e financiado pelo Jorge Soros. Todos os conteúdos que estavam ali eram conteúdos verdadeiros, só que eles estavam com uma conexão que era uma conexão forçada. E havia conteúdos muito singelos, né, que traziam um único fato, às vezes uma mudança numa imagem e tal, e que era muito fácil de ver. Quando eu falei que eles conseguem medir tudo, fazer teste AB e todas essas outras coisas, porque ao longo de 2019, 2020 até de 2021, a gente foi vendo a preferência pelos conteúdos mais simplórios, mais singelos. Esses conteúdos sofisticados, eles já não aparecem mais, né? E é por isso, talvez, que deepfake, por exemplo, que é uma coisa que a gente falava 2 anos atrás com um certo temor, hoje já praticamente não se cita, né? Porque houve essa busca pelo conteúdo mais singelo, mais simples. E me parece que a gente precisa ver desinformação como um processo, né? Eu não mudo de opinião simplesmente porque eu recebi um conteúdo que era falso, um boato, e me fez mudar de opinião. Não é assim que funciona, né? E um paralelo pode ser feito com a vacinação, por exemplo. Com toda a carga de conteúdo anti-vax que tem no Brasil, a cultura de vacinação foi tão mais forte que fez com que a vacinação prosseguisse, que as pessoas não deixassem de se vacinar. Se a gente for olhar para a rede, a gente acha que metade da população não se vacinou, mas a gente já está com um volume de vacinas aplicadas que desmente isso, de certa forma, né? Então, esse processo que vem desde 2018, porque as pessoas estão confinadas ainda nos seus grupos, né, em grupos de interesse que defendem determinadas causas e tal, ele é um processo que mudou a forma, de novo, de como produzir desinformação. E o que acontece é o seguinte, que antes a gente tinha sempre algum dado, algum fato, que permitiam que a gente pudesse fazer a verificação, né? E a gente até abria mão, olha, se essa é uma opinião, uma interpretação, a gente foge disso, nós não podemos abrir uma investigação sobre isso. Só que com as pessoas já, por quase 4 anos, ou talvez até mais, vivendo
num ambiente de desinformação, que já formaram convicções em torno de algumas ideias, algumas bases que são erradas, hoje basta uma dúvida para que as pessoas possam reafirmar a sua certeza, né? O que eu quero dizer com isso? Não precisa mais trazer um fato, eu não preciso mais trazer um fato falso ou um dado errado para convencer as pessoas. Eu estou simplesmente trazendo uma ração diária de desinformação, que às vezes é uma dúvida, às vezes é uma interpretação. Então, para nós, o que nos obrigou a fazer? A gente tem que olhar um pouco mais para esse ambiente de uma forma mais ampla. Então, olhar para quem produziu ou compartilhou a desinformação e tentar entender em que contexto ela está, que tipo de incentivo ela tem para produzir aquele tipo de coisa, né? Qual é a intenção que pode estar por trás dessa publicação que ela fez, e passar pela mensagem que ela está postando e olhar para o efeito. Porque o efeito não tem como esconder, né? O efeito ele está na forma como as pessoas reagem àquilo, que elas comentam, e aí elas trazem os dados, né? Então, hoje a gente passou a investigar também conteúdos que são um sopro, às vezes. Né? Eles não trazem dados errados, não trazem uma informação errada, mas trazem uma dúvida, algo que ajuda a manter essa convicção de que, olha, tem gente conspirando contra mim, tem gente que está levando vantagem, tem gente que está me prejudicando de alguma maneira, e aí, na reação das pessoas, se manifesta isso, entende? Então, isso tornou um pouco mais complexo o nosso trabalho, e é algo que, como que eu vou, numa legislação, fixar isso? Se a pessoa simplesmente está fazendo uma pergunta, por que agora tem tanta gente com gripe no Rio de Janeiro e São Paulo, depois das vacinas, se está todo mundo usando máscara, né? Então, esse tipo de pergunta, ela suscita várias dúvidas, e as pessoas que já estão com dúvida em relação a um determinado processo, ainda mais com saúde, que é algo que se aplica, o que se aplica a uma pessoa já não se aplica da mesma forma a outra, né? Faz com que esse tipo de convicção, ou de pensamento, ou de dúvida que se tem até diante do que é institucional, do que está posto aí, vá surgindo e vá se retroalimentando, né? Então, essa é a situação agora, e por isso a coisa parece tão complexa para o ano que vem, e imagino que vai evoluir, ou involuir, como a gente queira chamar o processo de desinformação, até as eleições de 2022. E eu queria só completar, Sérgio, isso que você falou, que eu acho que é muito interessante, porque é uma justaposição, né? A gente tem aí questões, um mundo cada vez mais complicado, né? Um mundo cada vez mais complexo, e por outro lado, essa estratégia, né, de você ter questões muito simples, né? Conteúdos singelos, colocando, como você muito bem explicou aí, né? E acho que um exemplo muito claro disso é o que está acontecendo no outro campo, né? Na economia, né? A gente está vendo aí essa questão da inflação que está acelerando, né, no Brasil muito, mas também em outros lugares do mundo, né? E claramente, né, essa questão da inflação tem vários motivos, né? Mas o principal motivo deles é a questão da pandemia mesmo, né? Que provocou vários efeitos aí nas cadeias de distribuição, enfim, uma desorganização mundial, e aí isso tem reflexo na economia, e a gente está vendo aí um desses reflexos é a inflação em vários lugares do mundo. E quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, né? Que tem lá índices inflacionários crescentes também, e estão afetando a popularidade do presidente deles, lá, o Joe Biden, né? A gente entende exatamente isso que você está dizendo, né? A população norte-americana, nesse momento, não está entendendo que um problema complexo, que é a inflação crescente na economia deles, que é derivada de todos esses problemas da pandemia mundial, eles estão simplesmente colocando a responsabilidade disso no colo do presidente que acabou de assumir, e achando que toda a responsabilidade é dele. Quer dizer, é uma questão complexa, com uma resposta simples, né? E a resposta não é simples, né? Nesse caso, a resposta também é complexa, né? Acho que é o exemplo que você acabou de dizer aí.
Bom, Sérgio e Washington, vou fazer a mesma pergunta para os dois para finalizar, que eu acho que é uma pergunta que cria uma certa polêmica e é uma coisa que a gente tem na cabeça e não sabe se de fato é verdade e se isso é possível mensurar. Mas atualmente a gente tem a impressão de que o WhatsApp, principalmente o WhatsApp, se tornou fonte de informação para pessoas maiores de 50 anos. O Comprova até está discutindo uma iniciativa nesse sentido para tentar combater a desinformação nesse público. Como fazer com que essas pessoas, de fato, aprendam a usar a tecnologia a seu favor, porque são pessoas que não foram criadas na tecnologia e as redes sociais trouxeram uma novidade que, para eles, é algo ágil, fácil e de fácil compreensão. Então, assim, o que aparece ali, para muita gente, né, o chamado tiozão do Zap, para muita gente aquilo é verídico e não sabe como trabalhar e como se informar de uma maneira correta para saber se aquilo de fato é verdade ou se é uma mentira. Eu acho que o Orison até tocou nesse ponto e de certa forma estava em algumas perguntas. Eu acho que tudo passa por confiança. Tudo passa por confiança. Se a gente for olhar alguns índices de confiança medidos no Brasil, e me recordo agora do Trust Barometer, da Edelman, a gente vai ver o seguinte: a imprensa passa por um processo que, embora tenha recuperado um pouco com a pandemia, um processo de baixa credibilidade. Ela está lá no final da lista, né? E a imprensa deveria ser, o jornalismo profissional deveria ser a vacina contra a desinformação, né? Só que o jornalismo está mais precário, várias fontes de informação hoje são fechadas e com uma mudança do eixo de financiamento do jornalismo, da publicidade para o público, para as assinaturas, muito conteúdo ficou fechado, embora a gente ainda tenha muitas fontes que são abertas, né? Mas o jornalismo ele passa por uma crise de confiança bastante grande. Quando a gente olha o Transbarometer, quem são as figuras, né, os atores de maior confiança, de maior credibilidade? São as pessoas próximas, os parentes, os colegas de trabalho, e que são as pessoas com quem a gente se comunica no WhatsApp, basicamente, né? Então, a gente acaba dando um crédito a essas pessoas também por aquilo que elas transmitem, que seria informação, que seria notícia, mas elas não estão preparadas para isso, e elas não sabem que elas têm responsabilidade sobre aquilo que elas estão compartilhando, né? Além disso, há vários sites hiperpartidários que se fazem passar por sites noticiosos, né? Que usam o nome de um site de notícias, que usam a narrativa noticiosa para desenvolver a sua própria narrativa, né? Que imita uma notícia. Então, eu acho que tudo passa por confiança. E, assim, todas as receitas, todas as dicas que a gente possa dar para as pessoas, elas sempre vão bater nisso, porque elas precisam ter alguma dúvida sobre aquele conteúdo. Se elas não tiverem, se elas só tiverem certeza, não adianta eu pedir para que elas façam um Google para tentar encontrar uma informação verdadeira, não adianta eu pedir para ela olhar se tem links no conteúdo, se as fontes são confiáveis. É muito difícil pedir isso para as pessoas se elas já confiam, né? Então, acho que a chave está na confiança. E, por outro lado, para deixar ainda mais complexa a coisa, me parece que a gente não pode pedir para as pessoas duvidarem de tudo, porque a confiança é o que, de certa forma, nos liga enquanto sociedade, né? A gente precisa ter confiança nas instituições, nas pessoas. Se eu digo para terem confiança numa fonte jornalística, na Band, por exemplo, eu preciso que as pessoas acreditem na Band para receber a sua informação correta. Se alguém imita a Band, entende? Já começa a complicar tudo de novo. Então, acho que confiança é a chave para isso, e talvez a gente deva entender quanto de confiança a gente pode esperar que as pessoas tenham nas instituições e o quanto elas podem ter de ceticismo. E essa resposta eu não tenho. Infelizmente, eu não tenho, mas eu acho que passa por aí.
Realmente essa é uma resposta muito difícil mesmo, né, Sérgio? Porque se a gente olhar, e aí essa é uma questão que vai até mais além, né? Pode parecer uma questão simples, né, de falar só realmente da pessoal um pouco mais maduro, né, que está chegando para esse mundo tecnológico e tendo uma certa dificuldade, né, de entender quais são os parâmetros, né, e por isso acaba usando o WhatsApp como fonte única de referência e de informação, né? Mas eu acho que é uma questão que vai além disso, porque se a gente olhar, tem se falado muito do enfraquecimento das democracias, né? E eu acho que a gente chega até esse ponto, porque o enfraquecimento das democracias tem a ver com isso que o Sérgio acabou de dizer, né? A perda da força da imprensa está muito ligada a essa questão do enfraquecimento das democracias. As democracias modernas, elas não existem sem uma imprensa livre e forte, porque a imprensa ela é fundamental na manutenção desse equilíbrio de forças que é necessário para que a democracia funcione razoavelmente bem, né? E se a imprensa passa por esse momento de enfraquecimento que a gente está enxergando, é um sintoma de que alguma coisa não vai bem na democracia, né, nas democracias. E, infelizmente, esse é um sintoma que a tecnologia acelerou, né, porque se a gente olhar o que aconteceu nos últimos anos, foi que na transição da imprensa de papel, digamos assim, né, do jornal de papel, da revista de papel, para os veículos digitais, o que acabou acontecendo é que houve, entre aspas, uma democratização desses meios de produção, porque ficou mais fácil e mais barato, entre aspas, você criar um veículo de comunicação. Antes você precisava de um parque industrial, de uma gráfica, de caminhões, né, para distribuir o seu jornal, né? E isso, de certa maneira, foi traduzido por um site na internet. Não que isso não seja difícil, né? É muito complexo também você ter um site de grande visitação, não é fácil, tem desafios técnicos enormes, especialmente se você tem uma grande audiência, mas o investimento é proporcionalmente menor, né? A gente está falando de investimentos que são proporcionalmente menores. E aí isso possibilitou o aparecimento, como o Sérgio colocou, de sites e de grupos que se travestem de veículos de informação e que, na verdade, não são. São veículos criados apenas, de novo, para atender interesses de grupos, ou de partidos, ou de políticos, ou de, enfim, de pessoas, mas que se travestem de jornalistas profissionais, né, de veículos de comunicação profissionais, né? E aí eles acabam entrando nesse bolo, virou uma grande salada, né, virou uma grande geleia geral, e aí caiu no colo do consumidor a tarefa de fazer esse filtro, né, de entender, puxa, mas será que esse site que produziu essa notícia é confiável ou não? Como é que eu vou saber se essa notícia que foi produzida por esse site que é bacaninha, é bonitinho, né? Tá, aqui o site parece é tão bonitinho quanto o site da Band, né? É tudo ajeitadinho, mas como é que eu vou saber se ele é confiável ou não? Quer dizer, essa tarefa acabou caindo no colo do consumidor, né? Era uma tarefa que ele não precisava fazer antes, porque antes, de novo, era mais restrito, né? Eu não estou dizendo que antes era melhor e agora é pior, não é isso. Só estou dizendo que mudou, né? As regras do jogo mudaram com a chegada do digital. E aí isso trouxe para os consumidores uma tarefa que não existia antes, que é essa necessidade de ter essa capacidade de filtrar mais a informação que chega para o consumidor. E chega aos borbotões, né? Porque nós somos inundados o tempo todo por informações que chegam pelas redes sociais, pelos sites, pelo e-mail, enfim, por todos os lados, né? Então, realmente, esse desafio aparece muito, talvez, nesse pessoal mais maduro, mas eu não tenho dúvida de que esse desafio está presente em todas as faixas etárias. E aí eu volto lá naquele ponto que eu toquei. As pessoas precisam entender que a internet mudou o mundo, mas elas precisam mudar junto com esse mundo para conseguir navegar com alguma tranquilidade. Morrison, posso complementar? Eu acho que tem um outro aspecto aí que é importante também, que é o seguinte, e que tem a ver com tecnologia e com ingresso e uso da internet, das redes sociais, que é a questão da carga de conteúdos que hoje
estão acessíveis às pessoas ou que chegam até as pessoas, né? Então, como é que eu consigo capturar a atenção das pessoas com conteúdo que é um conteúdo que muitas vezes pode ser chato, que às vezes é um conteúdo que não agrada as pessoas porque traz más notícias, né? Que é o conteúdo basicamente trazido pelo jornalismo, que está muito circunscrito à questão dos dados e dos fatos, né? Então, às vezes, a gente vai ter uma boa história, a gente vai ter uma boa narrativa que vai ser atrativa, mas nem sempre, né? Quanta gente fugiu do noticiário da TV nesses tempos de pandemia, porque, de repente, teve uma saturação ali, né? Já não conseguia mais ver tanta notícia ruim. Então, essa é uma característica da informação de qualidade, né? Ela traz coisas que são importantes, que são relevantes, mas isso está disputando espaço num ambiente que está engarrafado por muito conteúdo, com outros conteúdos que são conteúdos que não têm essa delimitação. Então, a atratividade da mentira, ela é sempre maior. Eu digo que a mentira é sexy, né? Eu posso criar um boato a partir da minha criatividade, o que eu imaginar cabe ali, né? Eu não tenho limite para isso. Então, os conteúdos que são esses conteúdos que estão de repente distantes da responsabilidade do conteúdo jornalístico, eles são conteúdos muitas vezes muito mais atrativos, né? E eles ganham essa corrida com a informação. Eles sendo mais atrativos, as pessoas tendem a olhar mais para eles diretamente, né? E a desinformação, ela também utiliza muito de emoção, né? Que vocês também não vão ver tão fácil no conteúdo jornalístico. Então, a emoção, o sentido muitas vezes de perda, né? De que alguém está perdendo algo, de que alguém está se dando bem no meu lugar. Então, tem todas essas características na desinformação que tornam esses conteúdos mais atrativos e eles acabam vingando. Às vezes, eles acabam chegando às pessoas e a informação fica patinando, distante, e aí as pessoas vão formando convicções, formando opiniões a partir de coisas que são completamente erradas muitas vezes. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, Sérgio. Eu acho que foi super feliz essa sua colocação, porque é exatamente isso. Eu costumo fazer uma comparação menos ilustrada, menos inteligente que a sua, que assim, a informação jornalística, para mim, é como se fosse o prato de comida saudável, enquanto o fake news é o fast food. A gente não conhece nenhuma cadeia mundial de comida saudável, né? Mas fast food tem um monte, né? E se espalham para todo lado. É muito boa. Bom, o nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente conversou aqui na Band News FM sobre esse cenário de desinformação, fake news, perspectivas dessa área e também um pouco da tecnologia, como a tecnologia nos ajuda nesse caminho para combater as fake news. A gente conversou, então, com o Orson Lacerda, colunista aqui da Band News FM, o Orson que está de volta nas colunas de tecnologia ao longo da programação, não é isso, Orson? Isso mesmo, Edu. É sempre um prazer conversar. Foi um prazer conversar com você, com o Pablo, com o Sérgio. Prazer conversar aqui, estar aqui com os nossos ouvintes e tentar trazer um pouco de contribuição para esse cenário tão desafiador, né? De tentar entender essa questão das fake news, que, enfim, vai ser super crucial, especialmente nesse ano de eleição que se aproxima. Foi um prazer. Obrigado pela oportunidade. A gente agradeço também a participação do Sérgio Ludig, que é editor do Projeto Comprova, como registro também, os parabéns ao Sérgio e também ao pessoal do Projeto Comprova, que é o projeto que levou junto com o consórcio de veículos de imprensa um prêmio da Associação Nacional dos Jornais, pelo trabalho que tem feito justamente no combate aí às fake news. Obrigado, viu, Sérgio, pela sua presença. Muito obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído para esse debate. Um abraço, um prazer revê-los todos. E a Band News FM e o Grupo Bandeirantes, que fazem parte do Projeto Comprova. Pablo Fernandes, meu companheiro aqui na redação da Band News FM, que está junto no Comprova. Valeu, Pablo, brigadão, viu? Valeu, Frumento. Valeu, Sérgio. Valeu, Orson. E até mais.